Eu nunca pensei que fosse me sentir tão pequena dentro da minha própria casa. Sabe aquela sensação de que você existe, mas ninguém vê? De que você fala, mas ninguém escuta? Pois é, essa era a minha realidade todos os dias. Eu acordava antes do sol nascer. A casa ainda estava em silêncio e aquele era o único momento em que eu conseguia respirar, sem sentir aquele peso no peito. Eu levantava devagar, ia até a cozinha e começava a rotina que se repetia todos os dias. Preparava o café, organizava tudo, deixava a casa impecável, como se aquilo pudesse, de alguma forma, me fazer ser notada. Mas nunca era. Meu marido trabalhava viajando. Ele passava dias fora, às vezes semanas, e eu ficava ali, esperando. Esperando a ligação, a mensagem, qualquer sinal de que ele lembrava de mim. Mas quase nunca vinha. E quando vinha, era frio, curto, distante. Mesmo assim, eu continuava acreditando que quando ele voltasse, tudo seria diferente. Mas nunca era. Eu lembro exatamente da sensação quando ele chegava. O som do portão abrindo, os passos pesados entrando na casa, meu coração acelerava. Eu criava expectativa. Pensava, hoje vai ser diferente, hoje ele vai me olhar. Mas ele não olhava. Ele entrava, largava as coisas e a primeira coisa que dizia era sempre a mesma. Tem comida pronta? Nem um oi. Nem um senti sua falta. Nada. E aquilo ia me quebrando aos poucos. Eu tentava compensar. Fazia a comida que ele mais gostava, deixava tudo perfeito, me arrumava, mas parecia que quanto mais eu tentava, menos ele enxergava. Era como se eu não existisse. Mas o pior momento era quando ele estava com outras pessoas. Quando os amigos dele vinham, tudo mudava. Ele virava outra pessoa. Falava alto, ria, fazia piadas, e quase sempre a piada era comigo. Ela só sabe fazer isso mesmo, ele dizia, apontando para a cozinha. E todos riam. E eu sorria. Sorria porque não queria causar problema. Sorria porque não queria passar vergonha. Sorria porque, no fundo, eu ainda queria que ele me amasse. Mas depois que todo mundo ia embora, eu ia para o quarto, fechava a porta e chorava. Chorava em silêncio, com a mão na boca para ninguém ouvir. Era um choro que vinha de dentro, um choro de alguém que já não se reconhece mais. Eu comecei a me perguntar quando foi que eu deixei isso acontecer. Quando foi que eu passei a aceitar ser tratada assim? E aos poucos, a resposta foi ficando clara. Eu tinha me perdido. Eu não trabalhava, não tinha renda. Dependia completamente dele. E isso me prendia. Me fazia sentir incapaz de sair daquela situação. Eu pensava em ir embora, mas o medo vinha forte. E se eu não conseguir? E se eu não tiver para onde ir? E se eu fracassar? E esses pensamentos me mantinham ali, presos, silenciosa. Até que um dia, algo mudou. Não foi uma briga, não foi algo grande, foi algo simples, mas que mudou tudo. Ele chegou de viagem como sempre, nem olhou para mim, jogou a mala no chão, sentou no sofá, pegou o celular e disse, e a comida? Naquele momento, eu não senti tristeza, eu senti vazio. Um vazio tão grande que não cabia mais nada. Eu fui até a cozinha, olhei para a comida pronta e pela primeira vez eu não senti vontade de agradar. Eu senti vontade de parar. Naquela noite eu não chorei. Eu pensei. Pensei em tudo que eu tinha vivido, em tudo que eu tinha engolido, em tudo que eu tinha deixado de ser. E eu entendi uma coisa que mudou tudo dentro de mim. Aquilo não era amor, era controle, era desprezo, era uma forma de me manter pequena. E eu não queria mais ser pequena. No dia seguinte, eu fiz algo que eu nunca tinha feito. Eu comecei. Pequeno, mas comecei. Pesquisei,
Procurei informação, falei com uma conhecida sobre trabalho. Vi que existiam possibilidades, mesmo que difíceis. Eu comecei a pensar em mim. E isso já era um começo. Com o tempo, fui recuperando coisas que eu nem lembrava que eram minhas. Minha opinião, minha vontade, minha força. Ele percebeu a mudança. Começou a estranhar. Perguntava o que estava acontecendo. Mas pela primeira vez, eu não me explicava. Eu não precisava mais. Hoje, eu estou no processo. Ainda não é fácil. Ainda tenho medo. Mas eu não sou mais a mesma mulher. Eu não me vejo mais como alguém que precisa aceitar humilhação para ser amada. Eu entendi que amor de verdade não diminui, não expõe, não machuca. E se você está ouvindo isso agora, vivendo algo parecido, eu quero que você entenda uma coisa. Você não está sozinha. E você não precisa continuar aí. Às vezes, o primeiro passo não é sair de casa, é abrir os olhos. E quando você abre, você nunca mais consegue fechar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo.